Vamos falar hoje sobre valores inegociáveis dentro de um relacionamento. Por que isso é importante, será? Por que você tem que saber o que você precisa no relacionamento? Como saber? Olha a Natania aí, que lindo. Como saber o que você precisa no relacionamento? Então, para falar sobre isso, eu tenho uma convidada muito especial, que é a Brisa Dantas, do Instagram Terapia Faz Bem. A Brisa, ela é psicóloga, ela ajuda homens e mulheres, né, a terem relacionamentos mais incríveis, mais sensacionais. E a gente vai bater esse papo hoje, vai ser incrível. E o tema que a gente estava trocando, né, foi sobre valores inegociáveis no relacionamento. Vamos falar sobre isso agora? Vai ser interessantíssimo, vai ser incrível. Olha ela aí, fala Brisa! Oiê! Cheguei! Tudo bom, mulher? Ó, primeira coisa, quero te agradecer por estar topado fazer essa live aqui, para a gente gerar valor para essa audiência incrível e por, né, ter sugerido um tema tão incrível que são os valores, né, dos relacionamentos, valores inegociáveis, né? Não são quaisquer valores. Obrigado por ter aceitado e tamo junto. Vamos dar o nosso melhor aqui. E eu que agradeço o convite. Eu admiro muito o seu trabalho. É muito legal ver um homem, porque acompanho o seu trabalho, gosto muito do seu trabalho e eu acho muito legal porque você vem trazendo muito desse olhar, que é o olhar que, por mais que a gente tente, a mulher ela é um ser muito emocional. Eu sempre falo que enquanto a gente não aprender a pensar um pouquinho com a cabeça de vocês, a gente vai ter muita dificuldade, né? E eu acho incrível porque você traz esse lado que a gente não consegue. Então tem que chegar um homem com autoridade para falar, ó, é esse caminho aqui, senão não vai. A gente fica ali dando cabeçada, a gente quer do nosso jeito, a gente força muito. A mulher, ela é muito persistente, né? Quando ela Então, quer, quando enfim, ela quer, quando eu que ela quer, agradeço né? o convite. Surreal, ó. E assim, é muito legal você trazer isso antes da gente entrar no tema, porque por mais que hoje eu decida, né, falar com mulheres, né, e aí eu tenho o que chamam de MAVs, né, as mulheres de alto valor, a minha pretensão nunca foi querer ser uma mulher ou ensinar uma mulher a ser mulher. Pelo simples fato de eu não ser mulher, eu não tenho essa amplitude do mundo feminino, eu não tenho eu não sei o que é isso, eu não sei o que é ter essa multiplicidade, né, dentro de vocês. E eu acho isso maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu me conecto com vocês mulheres, né? Então, quando eu entrei nesse mundo assim de relacionamento, Brisa, eu vi também como os homens agiam lá dentro, né? Eu aprendi relacionamento, eu aprendi sedução, porque eu era uma pessoa que estava ferida, estava machucada, e eu falei assim, as mulheres só querem os cafajestes, e eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. E aí eu estava reagindo de uma forma disfuncional. E a maioria dos caras que começam a aprender isso, não vamos generalizar nunca, mas eles buscam pegar geral. E aí, quando eu fui vendo essas mulheres, né, eu vi a minha irmã sofrendo, eu vi outras mulheres, e hoje eu tenho a oportunidade de estar do lado delas cada vez mais. Geralmente essa mulher, ela quer... primeiro ponto, né? O relacionamento está muito ligado à autoestima dela. E isso é uma coisa, é um parafusinho que a gente tem que ficar apertando e mostrando para ela, olha, você é completa, você é alguém, mesmo estando sem um relacionamento nesse momento. Eu vejo que se o cara não sai, eu sou ruim, eu não tenho valor, eu não sou isso. Então o primeiro passo é como a autoestima é ligada, né? E o segundo passo eu não tô aqui, minha intenção nunca foi ensinar uma mulher a ser mulher. Minha intenção é, como você falou, trazer uma pitada dessa mente masculina, porque essas mulheres querem se relacionar, né, nesse momento com aquele cara, e eu vou trazer, ó, vai por aqui, geralmente funciona melhor assim, e eu só tô aqui para lembrar todo o poder que tá lá dentro, essa é a parada, eu não tô aqui para nada além disso. E eu tenho a oportunidade de estudar um pouquinho mais de relacionamento
assim como você, do que a maioria das pessoas, né? Porque esse é o nosso trabalho, né? O que para alguns é uma vivência e é um estudo aleatório, isso é o nosso trabalho, a gente vive disso. Então, eu estava falando com você, Ítalo, estou atendendo. Ah, vamos marcar nossa live, porque... essa é a nossa vida. Então, a gente vive e respira isso. Então, essa é a parada incrível. E eu queria que você também falasse um pouquinho, Brisa, qual é o seu trabalho com a sua audiência, que é uma audiência gigante, são mais de um milhão de seguidoras, né? Quase 2 milhões. O que você faz no dia a dia? Só para o pessoal que talvez, da minha audiência, que queira entender um pouquinho mais de perto, que está tendo essa oportunidade. Como que é o seu dia a dia? O que você faz? Qual que é a sua parada aqui nesse mundo tão amplo de relacionamentos, né? Bom, eu sou psicóloga. E eu acabei entrando nesse nicho porque era um campo da minha vida onde eu também não conseguia ter sucesso. Então eu bati muito a cabeça. Hoje eu sou casada, hoje eu tenho um relacionamento aí. Eu falo que é o relacionamento que eu pedi para Deus. Hoje eu tenho um homem do meu lado, porém eu sabotei muito esse relacionamento porque eu era extremamente disfuncional. Então, eu era aquela pessoa que... Hoje mesmo eu estava dando uma mentoria e eu estava falando sobre isso. Então, eu era aquela menina que eu sempre tive muita atitude. Então, eu não tinha dificuldade nenhuma de paquerar. Então, eu queria aquele cara. Eu nunca tive assim, eu não posso fazer isso porque ele vai me achar atirada, ou porque ele vai me achar desesperada, ou porque ele vai ficar pensando isso ou aquilo outro de mim. Então, eu nunca tive isso. Essa coisa do flerte sempre foi muito fácil para mim. Essa coisa da conquista sempre foi muito fácil para mim. Então, eu não tinha problema nenhum em, por exemplo, puxar assunto, em adicionar, em mandar uma mensagem, Eu só não chamava o cara para sair, mas eu sabia fazer todo o processo de fazer ele chegar até mim. Incrível. Então, incrível. Eu sempre tive muita facilidade de atrair, porém, na hora de manter, aí o negócio degringolava, porque eu falo que eu entrava no relacionamento. Como que o cara conhecia a Brisa? Então, o cara conhecia a Brisa autêntica, segura. Eu falava que eu tinha vontade. Se eu gosto, eu gosto. Eu não gosto, eu não gosto. Quer, não quer, não quer. Então, eu entrava assim, com a autoestima lá em cima, super, hiper, ultra conectada com a minha individualidade. Passava 3, 4 meses. Cara, essa minha versão, ela ia embora e vinha outra. Ciumenta, insegura, eu começava a stalkear a vida do cara, eu começava a mexer na história dele, mas quem é a ex, e quem foi a ex antes da ex, e quanto tempo durou, mas ele gostava, ele não gostava, eu começava a ter ciúme de tudo que era mulher, e eu me transformava em outra Brisa. Então, hoje eu tô em um relacionamento onde eu tô há 10 anos com ele. Uau. E com 5 anos, a gente terminou porque ele não me aguentava mais. Eu era insuportável. O que é insuportável? Me fala o que você fazia. Eu era briguenta. Eu procurava... Eu não conseguia ter paz. Eu não sabia o que era paz dentro de um relacionamento. Quando estava indo tudo muito bem, eu falava, não, eu preciso trazer uma emoção para isso aqui. Procurava um problema. Tá muito tranquilo isso aqui. Vamos arrumar uns três. Tá, como diz a Bruna Marquezine postou deu uma entrevista esses dias onde ela falava isso. Ela entrou num relacionamento tão leve que chegou a ser tediante para ela estar naquele relacionamento. Porque eu imagino que o relacionamento dela com o Neymar deva ter sido, como era um relacionamento à distância, muito amor, muita insegurança. Então ela vinha, né, dessa coisa, então quando encontrou alguém que era mais tranquilo, até estranhou, e foi o que aconteceu comigo. Então eu era ciumenta, eu era briguenta, eu era extremamente controladora, mas de tudo isso, o meu ciúme, ele passou a ser um ciúme doentio, ele não era mais aquele ciúme do cuidado, aquele ciúme do, não, é meu objeto, eu quero proteger, era um ciúme doentio, de eu cheirar a roupa dele, de ele não poder fazer nada. Se ele trabalhava, ele tinha que ficar, ele comia, e o restante do horário de almoço dele era comigo no telefone para eu me certificar de que ele não ia fazer nada. Eu era Lindenberg mesmo, eu era loucona.
Cara, Lindenberg é fogo. E aí, com 5 anos, isso ele aguentava. E aí, toda vez que ele falava, não, não tá dando mais pra mim, eu falava, não, vamos dar, me dá mais uma chance. E ele foi me dando essas várias chances. Só que eu cheguei num ponto que eu comecei a ficar agressiva, eu comecei a quebrar coisas dentro de casa. Então, os meus surtos, eles foram ficando cada vez mais graves. Então, eu passei a gritar, eu passei a ofender. E aí, com 5 anos, ele falou pra mim, Brisa, eu tô começando a ficar com medo de você. E eu tô vendo a hora você vir pra cima de mim, eu acabar não tendo mais paciência, a gente vai terminar de uma forma pior, então vamos parar por aqui, enquanto a gente ainda tem respeito um pelo outro, a gente tem essa história pra gente guardar, mas vamos separar, vai se tratar, você precisa de tratamento, você precisa se cuidar um pouco. E aí, naquele momento, eu também estava sofrendo demais. Então, naquela hora, aquela pareceu ser a solução para mim. Porque, assim, eu entendo, Brisa, que ao mesmo tempo que era uma parada incontrolável, né? Isso fazia mal para ele, mas eu imagino que devia te fazer muito mal para você também. Muito. Eu não tinha paz, Eu vivia perturbada, eu tinha pensamentos obsessivos, era como se o tempo inteiro eu vivesse dentro de uma ameaça, tudo era uma ameaça para mim. E aí, com 5 anos, então, a gente terminou. Num primeiro momento, eu achei que seria bom, só que eu era extremamente controladora. E aí, o que aconteceu? Como que esse cara, que ele é extremamente sufocado pela mulher, como que ele sai do relacionamento? E detalhe, muita gente fala, Brisa, mas ele não te dava motivo? Não. O Marcelo foi o cara mais bem resolvido que eu já tive na minha vida. Só que eu tive outros relacionamentos que foram muito disfuncionais. Então, como eu nunca tinha trabalhado aquilo, eu venho de um relacionamento do meu pai. Eu sou filha de uma traição do meu pai. Então, esse lance de traição, de infidelidade, de mentira, isso tá na minha vida desde que eu nasci. Como eu nunca tinha olhado para isso, eu nunca acreditei que isso fosse importante, fui empurrando com a barriga, mas quando eu estava me relacionando ali com alguém, tudo isso vinha à tona. Então eu não tinha inteligência emocional nenhuma. E aí, quando a gente terminou, Ítalo, eu era extremamente controladora, né? Certo. Cara, a gente terminou numa sexta-feira. Aí no domingo, como que esse cara, né, que é controlado, como que ele sai do relacionamento? O cara ficou 5 anos ali com eu brigando, xingando, controlando. Cara, quando esse cara saiu do relacionamento, ele saiu aliviado. Hoje eu entendo que o Marcelo, ele saiu aliviado. Ele falou, nossa, agora eu posso viver. E com um pouco de raiva também. Porque, imagina, você há 5 anos tendo que provar para uma pessoa que você não erra. 5 anos você tentando mostrar para ela que você não é o ex dela. Eu não sou seu ex, eu não sou nunca seu o suficiente, né? E nunca o suficiente, né? Nunca, essa é a parada. Nunca. Então, quando ele saiu do relacionamento, ele saiu, cara, eu acho que querendo abraçar o mundo. Eu falo que o Marcelo, ele virou um pinto no lixo. A gente terminou na sexta-feira, cara, no domingo, as minhas amigas acharam ele no Tinder. Aí eu enlouqueci, porque eu era extremamente ciumenta, controladora. E aí fiquei 3 meses louca atrás dele, vamos voltar. E nada de ele querer, até que um dia eu tive sei lá, Deus me iluminou e falou, minha filha, saia desse lugar, enquanto ainda dá tempo. E aí foi quando eu comecei a querer investir um pouco em mim. Então foi desse meu sofrimento, dessa minha dor, desse meu fundo do poço, porque eu terminei com o Marcelo, 1 semana depois eu fui mandada embora do meu trabalho, e na outra semana eu me formei na faculdade. Então eu não tinha nada. Terminei, vou trabalhar que nem uma louca, não tinha mais trabalho. Então vou pro bar da faculdade, beber todas e cantar certo, não tinha mais bar. Então eu não sabia nem por onde que eu recomeçava. E aí foi quando eu comecei todo esse meu processo aí fui mexer em tudo, fui olhar para mim, fui olhar para minha história, fiz o meu primeiro curso de imersão que me transformou, assim, eu entrei uma brisa e saí outra. E aí o Marcelo, ele deixou de ser a minha prioridade naquele momento, porque eu percebi que a minha vida era muito mais que um relacionamento. E aí comecei a cuidar de mim, fui fazer minhas coisas, fui me descobrir enquanto pessoa, o que eu gosto, o que eu não gosto, me abrir para outras possibilidades.
E aí, 3 meses depois, que deu um total de 7, aí foi quando ele começou a vir atrás de mim. E aí eu fiquei ruim. Aí me fiz de durona. Que é ficar ruim? Você se fez de durona? Por exemplo, eu não tinha mais essa necessidade de mandar mensagem para ele. E quando ele começou a vir atrás de mim, eu também não me sentia na obrigação de mandar mensagem, de respondê-lo. Então eu comecei a ignorar as mensagens dele. E quanto mais ele mandava, mais forte eu ficava. Então eu não fui aquela pessoa que, nossa, ele tá vindo, então agora eu vou voltar. Eu fui muito controlada, eu valorizei demais o meu processo, sabe? Então eu valorizei muito tudo que eu passei para ele estralar o dedo e eu já voltar toda, sei lá, como se nada tivesse valido a pena. E aí, com mais ou menos 6 meses, aí ele pediu pra gente conversar e eu aceitei. E nesse dia foi, acho que, a primeira vez na minha vida, assim, que eu consegui me posicionar, que eu consegui falar o que era importante para mim, o que era importante para eu voltar. Foi a primeira vez que hoje que eu uso com as minhas alunas, eu falo que eu fiz um acordo de convivência sem saber o que era um acordo de convivência. E eu não voltei com o Marcelo com ele me prometendo coisas. Eu voltei com o Marcelo quando ele, de fato, me mostrou coisas. Então, eu consegui voltar para o meu relacionamento transformada. E hoje eu falo que, assim, uma pessoa ciumenta, ela não tem cura. Eu não vou falar, eu tô curada, eu não tenho mais ciúme. Hoje eu sei que esse é o meu lado sombra. Eu tenho esse lado e ele tá aqui. Então, hoje, o que eu faço? Eu não alimento mais esse lado. Nossa, sensacional. Eu não acordo mais esse lado. Então, antes eu chegava num lugar já procurando quem era a pessoa que ia fazer eu me sentir ameaçada. Então, eu ia numa festa, eu não aproveitava a festa. Eu ia às vezes eu e o Marcelo saía e a gente voltava por ele. A gente voltava com ele falando assim pra mim: essa foi a última vez que a gente saiu. Eu não saio mais com você. Porque eu não me divertia. Eu tava o tempo inteiro olhando para quem que ele tava olhando. Se tivesse uma menina bonita, eu já fechava a cara. Então, hoje, eu sei que em todo lugar vai ter uma mulher bonita. Em todo lugar vai ter uma mulher que chama atenção. A diferença é que hoje eu não me conecto mais com isso. Essa mulher tá ali e eu tô aqui. Com os meus amigos, com o meu marido, fazendo as minhas coisas. Então, eu não subestimo mais esse meu lado. Eu sei que ele existe. Eu acho que o autoconhecimento me trouxe isso. Mas eu também não alimento mais ele de forma nenhuma. Porque hoje não é mais sobre o Marcelo. É sobre o lugar que eu não quero mais frequentar. É um lugar que eu não mereço estar naquele lugar que eu já estive, sabe? Pois é, né? Porque isso, como você mesmo falou, né? E é ruim para ele, cara, eu imagino, nossa, o que ele deve ter passado. Mas ao mesmo tempo eu imagino como é que você ficava, né? Porque isso drena a energia de uma forma absurda e é uma coisa que te possui, como você falou. Parecia que eu tava mais forte. Parecia que era uma outra brisa realmente que tomava conta de mim. Eu não lembro muito assim dessa fase, mas o Marcelo, ele fala, sua fisionomia mudava. E quando ele fala, eu comecei a ter medo realmente de você, porque a gente estava chegando num ponto que estava realmente beirando o insuportável, assim. Incrível. Eu pontuei algum. E aí, assim, quando você diz sobre, tá, e eu voltei, e a gente se reaproximou, e aí hoje eu tenho consciência do que o que a gente fez foi um acordo de convivência. E aí basicamente, creio eu, que é o que a gente vai também expandir aqui, né, Brisa? Valores inegociáveis no relacionamento. Foi aí que você teve, você pôde dizer, né, experimentar e colocar, né, o que são os valores inegociáveis no seu relacionamento. Faz sentido o que eu tô falando? É por aí? Faz. No meu caso, o que foi os nossos valores inegociáveis? A gente já estava 5 anos juntos e eu queria dar um passo a mais na relação. E então eu cobrava o Marcelo porque eu queria dar esse passo a mais, que para mim era o que? Era o casar. Eu quero que a gente tenha a nossa casa, porque até então a gente morava juntos, mas era uma casa da minha mãe. Embora fosse minha,
Não era minha, era da minha mãe. Eu queria ter a minha casa, eu queria ter os meus planos com o meu marido e a gente juntos construir aquilo. Certo. Então, de um lado, eu ficava cobrando o Marcelo porque eu queria essas coisas, e do outro lado, o Marcelo não se sentia nem um pouco seguro para dar nenhum passo comigo, porque eu era doida. Porque a matemática é a seguinte, tá? Eu falo isso para as minhas alunas também. Não, o Marcelo não está aqui, mas talvez vocês já conversaram sobre isso. Cara, a gente não tem nada. Quando a gente casar, o negócio vai ficar sério. Imagina quando o negócio fica sério. Cara, tem que estar bom agora, né? Tem que estar bom agora, porque é uma mentira achar que quando a gente casar vai ficar bom. A conta e aí, por exemplo, trazendo para a realidade das minhas alunas, né? Geralmente elas estão nesse contexto de estar ficando com o cara. E aí se rola uma parada parecida, tipo, ela começa a sufocar, ou a insegurança dela faz ela colocar tudo a perder, e eu não estou dizendo que a culpa é da mulher, se eu estou criando um cenário, a conta que o cara faz, e se coloca no lugar também, se fosse com você, cara, se a gente está ficando, tá assim, imagina quando a gente começar a namorar. Então, num nível mais profundo, talvez essa era a conta que ele fazia, né? Meu, se namorando, ela já tá assim, imagina se eu casar com ela. E é o que eu falo, da mulher, ela entender que o homem, ele tem uma outra cabeça. O homem, ele tá analisando outras coisas, ele tá pensando de uma outra forma. Então, por exemplo, o homem, para ele te pedir em namoro, eu falo que ele não fica romantizando como a gente fica. Ele não fica assim, nossa, eu vou pedir ela em namoro, nossa, eu vou postar aquela foto assim, não vejo a hora de apresentar ela pra nossa família. Ô, Brisa, é só ver a capa da Men's Health. Você nunca vai achar na capa da Men's Health como planejar o seu namoro. Planeje o pedido, escolha o melhor buffet para o seu casamento. Na Men's Health não tem esse papo não, cara. É outro papo, então a gente não fica aí, ai meu Deus, vou pedir. Claro que se é uma pessoa que eu gosto, eu vou fazer uma coisa legal e tal, mas não ficar romantizando e sonhando muito não. Tão longe não, a gente volta. E outra coisa, o homem, ele associa muito... até a gente desconstruir isso dele é um processo. Você tem que passar ali por uma fase de conhecer a pessoa para que você consiga mostrar para esse homem por A mais B que você é diferente, por exemplo, da ex-louca dele. Eu era a ex-louca do Marcelo. Então, qualquer menina que chegar tendo qualquer coisa, qualquer comportamento que remeta àquilo que esse cara viveu, ele já está traumatizado, você vai pagar o pato. Então, o homem, lembrando que o homem ele sempre vai ter uma tendência a associar o relacionamento primeiramente com perder a liberdade dele. Uhum. E depois tem que entender que para esse homem pedir você em namoro, ele não fica romantizando como a gente fica. Falando português bem claro aqui. Não sei se você concorda, Ítalo, mas eu penso dessa forma. O homem, ele pede uma mulher em namoro num primeiro momento porque ele não quer que ninguém mais coloque a mão em você. Então, agora você é só minha. Ele não fica romantizando como a gente. Não é assim, ó, quem comeu, comeu. Quem não comeu, não comeu mais. É minha agora. Mas num primeiro momento é para te proteger de outros caras. Eu queria... Bom, é mais ou menos isso, gente. Papai Noel não existe, tá? A tendência é que o medo da perda no ser humano, né, ele vale quase 3 vezes mais do que o prazer. Então, qual é a matemática do cara? Peraí, ficar com ela é incrível, é legal, mas isso não é tudo, isso não é tudo. O que dói mais é saber que talvez um cara, se a gente não oficializar essas coisas incríveis que a gente está vivendo, vai acontecer com outro cara. Então essa é a conta. Então ele não vai ficar com você porque é gostoso. Isso não é o bastante. Ele vai te pedir namoro porque... E assim, ó, é o que você falou, Ítalo. Vamos lá. Eu não deixei de ser ciumenta. Mas a ciumenta tá lá. Só que hoje eu sou uma mulher com uma outra visão. A mesma coisa somos nós, né? O Osho fala muito sobre essa visão, né? Nós somos...
animais e somos sagrados, nós somos deuses e profanas, deuses e profanos. Então, o bicho tá aí. E se a gente olha na natureza, a nossa diferença para o macaco, para um bicho da natureza é quase nenhuma. Então, a gente é um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais... sofreu uma revolução cognitiva aí, mas é quase no instinto de sobrevivência é quase a mesma coisa. Então, se você olha na natureza, o macho, né, trazendo essa parte biológica, ele precisa batalhar. Então, o homem, ele necessita de um adversário. A gente vai negar. Eu não queria, mas no fundo eu quero, porque fica muito mais... Se eu souber que eu posso perder você, é aí que eu vou tomar a decisão. Porque eu sou um bicho também, eu sou um cara cognitivo, eu faço live, eu penso, escrevo poesias, leio, mas eu também tenho aqui o reptiliano, que é luta e fuga. Então, se na iminência de perder, isso é muito mais forte do que, tá muito bom, mas cadê aquela pitada? Então você falou tudo, cara. Papai Noel não existe, isso é muito triste, eu sei disso. Mas também o cara, ele vai tender muito mais a ficar com você porque ele vai perder você para outro, né? Exatamente. E esse é o erro da mulher, porque a gente acha que quanto mais acessível, quanto mais disponível, quanto mais legal, nossa, mas eu tenho que mostrar para esse cara o quanto eu sou maravilhosa. Uma mulher que é maravilhosa, ela não tem essa necessidade de provar. Por que depois de 6 meses o Marcelo quis voltar comigo? Porque eu tava querendo resolver minha vida, eu tava querendo que ele falasse o que ele queria da casa. Por quê? Porque eu já tava conhecendo outro cara. Então, quando ele viu que ele ia me perder, porque eu fiquei 3 meses ali, vamos voltar, me dá uma chance, eu te amo, eu mudei. Você é o homem da minha vida. Volta pra mim. Vem conversar, vamos conversar. Eu implorava pro Marcelo conversar comigo. A gente chegou num ponto, Ítalo, que esse cara, ele pegou uma aversão tão grande de mim, que se eu falasse assim, vem transar comigo, ele não vinha. Ele falava, não quero. A gente não teve uma recaída em 6 meses. Sabe? Então, por que ele voltou? Porque ele viu que eu tava seguindo. Porque ele viu, ele brinca nas nossas mentorias, que ele participa das minhas mentorias, ele fala, hora que eu senti o cheiro de outro macho sentando no meu sofá, dormindo na minha Sensacional. Sensacional. Aí o negócio Aí ficou sério o negócio. Calma aí, que negócio sensacional. Eu me lembro até hoje, minha esposa tá aqui assistindo a live, né? Um beijo, amor. Eu me lembro até hoje que um dia eu chamei ela pra sair, olha só, Brisa. Mas vamos lá, eu falei assim, vamos sair, a gente tava ficando, né? E eu queria marcar logo de sair com ela pra não correr o risco, porque ela tava recém-solteira, uma mulher linda dessa. E aí eu falei assim, não, tem que marcar logo, vou usar todos os meus gatilhos, vou usar tudo, já vou garantir o final de semana, porque o final de semana sou eu. Vocês estão vendo um homem como é um homem se preparando pra sair com vocês, né? Quem quer já começa a te chamar no meio da semana, já no começo da semana, pra não perder, pra não dar chance de ter outro lá com cheiro, igual o Marcelo falou, tá? E aí, olha que louco, aí ela me respondeu assim, hoje não, sexta-feira não rola, sei lá, alguma coisa assim, bem seca. Ela estudava psicologia na época, eu vou bancar a psi para um amigo. Só que ela usou a palavra amigo. Aí, minha filha, aí eu vou pro universo, né? E o universo é gigante. Aí amigo? Não, tá de sacanagem. Então, eu não queria que ela fosse lá com um amigo, nem sei se era amigo. Mas a questão esse desafio fez eu ficar fiquei doido dentro da roupa para resolver essa parada. Agora, eu quero fazer uma pergunta um pouco capciosa, se você me permite. Manda. Então tá, a gente tá falando dessa parada. Pô, Marcelo já é a prova viva, você é a prova viva, eu tô dando a prova. Mas eu tenho certeza que algumas mulheres que estão aqui vão falar, Ítalo, Brisa, eu não tenho tempo, nem tenho paciência, preguiça desses joguinhos. O que você falaria para essas pessoas que falam isso? Preguiça dos joguinhos, preguiça. O que você falaria, Brisa? Primeiro que eu acho que isso não é jogo. Eu acho que isso é você saber o que você quer. Porque se você não souber o que você quer, você não vai conseguir
determinar quais são os passos que você tem que dar. Eu acho que joguinho é quando você tem uma pessoa interessada em você e você demora para responder ela porque você quer se fazer de difícil. Joguinho é quando você tem a oportunidade de ser agradável para o cara e você acha que você não tem que ser agradável para ele porque você acha que se você for legal com ele, ele vai achar que você, sei lá, tá muito, não sei. Hoje as pessoas usam muito esse termo, vai achar que eu tô desesperada. Eu acho que joguinho é você perder oportunidades querendo manipular o sentimento da pessoa, mas na verdade você está afastando aquilo de você. Eu acho que isso é você ser uma pessoa inteligente. Eu acho que isso é você ser uma pessoa assertiva naquilo que você quer. Porque para mim, até você vir, até o cara virar o seu namorado, existe um passo a passo que você vai ter que seguir. E o que eu percebo hoje em dia é que a mulher, ela tá com uma energia masculina tão forte que ela não tem mais paciência de cultivar nada, ela foca demais no resultado final. Então ela quer namorar, mas o processo para esse namoro acontecer, ela não faz. Então ela quer ser super especial para o cara, ela quer que o cara enxergue ela como se ela fosse uma mulher super especial, mas ela não tem conteúdo nenhum. Ela não sabe conversar. Eu estava falando hoje na minha mentoria. Quando você tem que mandar o cara mandou uma mensagem para você, você responde a mensagem dele ou você pergunta para sua amiga o que a sua amiga vai falar para você responder para o cara que você está conhecendo? Que louco. Então, eu acho que existe uma etapa até você criar conexão com esse cara. Esse cara, ele não chega com conexão emocional com você. Primeiro, é a atração física. É só isso, ele só quer te pegar. Depois vem a atenção sexual, que é o quê? Vocês vão se conectar por sexo. Depois vem o período de você conhecer essa pessoa, aprofundar mais, saber quem ela é, se vocês estão olhando para o mesmo lugar, se vocês são compatíveis. Daí vem a conexão emocional e aí acontece o relacionamento. Mas elas não querem passar por esse processo. E aí, sair 3 dias e começar a namorar. Pois é, e aí isso que é muito louco. Porque primeiro, ó, o que muitas chamam de joguinhos, o que eu vi na sua vida foi... Eu vi a breve forma que você contou a sua história. Eu vi uma mulher retomando a sua vida. Eu vi uma mulher se transformando, passando por um processo de autotransformação, autoconhecimento. Eu vi uma mulher seguindo a vida dela. Então, e se posicionando. Então, alguns podem chamar de joguinhos. Eu chamo de eu tô seguindo a minha vida e eu tô construindo uma vida interessante. É isso que eu ouvi do seu relato. E todo o trabalho que você fez, todo esse trabalho, o cara vem, ele vai estalar o dedo, ele não te deu garantias nenhuma. Não. Às vezes a pessoa já fez mal pra gente, eu já tinha sofrido muito. Então, o meu maior medo era voltar para aquele lugar que eu já tinha conseguido sair. Então, quando o meu bem-estar passou a ser prioridade para mim, não era mais o Marcelo o foco. Então, o Marcelo, ele tinha que me provar que valia a pena eu pisar ali de novo. Total. Então, acho que isso é ser inteligente. Exatamente. Peraí. Agora eu não sou uma pessoa desesperada. Agora eu sou uma pessoa. E aí, peraí. Se eu sou uma pessoa... Não é assim que as coisas vão acontecer. Eu não tô mais naquele lugar, né, de barganha, de desespero. E aí, eu vi algumas pessoas, preguiça, preguiça. Eu adoro quando alguém fala que tem preguiça de alguma coisa, né? Por exemplo, eu vejo você vai e cresce, e faz live, faz postagem, tá lá o tempo todo se movimentando. Eu faço live, faço isso, dou mentorias. E muita gente fala, nossa, Ítalo, que difícil, que preguiça, que preguiça. O que eu tenho para dizer para essas pessoas assim... o mundo tá cheio de preguiçoso. Que bom que dá trabalho. Porque a maioria das pessoas que tem preguiça de estar aqui trocando ou tá buscando se desenvolver para viver um relacionamento melhor, é muito pouco. Então a concorrência dos desesperados das pessoas é muito grande. Agora, eu amo que é difícil uma coisa. Não é fácil, não. O processo de autoconhecimento é doloroso, cara. É transformação, não é simples, não. E que bom, porque o mundo tá cheio de preguiçoso. O mundo tá cheio de preguiçoso. Então, a concorrência é mínima lá, nesse lugar. E fica muito mais fácil de você se destacar. Então, não olhe isso como algo negativo, não. Pelo contrário.
Exato, e aí quando não começa a acontecer as coisas, e aí vira assim, é porque eu odeio joguinhos, é porque eu odeio joguinhos. Nossa, peraí, cara. Você vai desistir mesmo de viver seu relacionamento incrível e aí vai botar a culpa nos joguinhos? Não, a culpa nunca é os joguinhos, né? É como você está conduzindo sua vida. É uma caminhada para dentro, é uma caminhada para dentro sempre. Quando você falou de ciúmes, eu lembrei muito de uma fala do Osho, que ele fala assim, Brisa, ele fala assim, ó, você ama um homem e esse homem ama você. E por amar esse homem, você quer possuir ele. Você quer possuí-lo porque amanhã você tem medo que talvez esse homem te troque. E aí, isso começa a ficar mais forte. E a preocupação com o amanhã faz com que o seu presente, o seu dia de hoje se torne algo não contemplativo. E aí você começa a pensar, eu acho que amanhã ele pode me deixar. E você começa a criar ciúme, criar ciúme, criar ciúme. E esse homem começa a se afastar de você. E aí quando ele se afasta, se afasta, se afasta e começa a se interessar por uma outra pessoa, você fala, olha só, o meu sexto sentido nunca falha. O meu sexto sentido nunca falha. Eu sabia que ele tinha alguém. E aí Osho traz essa resolução final. Na verdade, foi o seu ciúme que causou essa coisa toda. Porque o medo do que pode vir amanhã fez de você um aborrecimento. E aí, é aquela história, quem que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Eu não estou passando pano no cara, não. Estou falando que, se você se tornar um aborrecimento, ninguém vai querer estar perto de você. Uhum. E dos dois lados, se o cara é chato, ele é grosso, ninguém vai querer estar perto desse cara. Ninguém vai querer ficar perto desse cara. E essa é a grande... Uma vez eu ouvi de alguém, né? A grande graça de um casamento é saber que ele pode acabar. A grande graça de um casamento é saber que ele pode acabar. Porque não é dado como merecido. Não é dado como merecido. Então eu preciso estar lá e nutrir aquela parada e buscar ser agradável. Porque se eu sou chato, porque aquilo está merecido, nossa, o que vai restar disso tudo? Né? O que vai restar disso tudo? E é muito perfeita a sua colocação. E é muito louco, porque assim, eu uso ainda esse termo de ciúme, mas hoje eu entendo que, na verdade, eu não era ciumenta. Eu tinha problema de autoestima. Então eu tinha uma autoestima. O ciúme era um sintoma. Eu tinha uma autoestima tão baixa, mas tão baixa, que eu não conseguia me sentir digna daquele amor. Então era como se o tempo inteiro eu ficasse confirmando para mim a ideia de que a qualquer momento vai aparecer uma mulher melhor que eu, vai aparecer uma mulher mais interessante que eu, e o Marcelo vai se apaixonar por essa mulher e ele vai ver que eu sou uma fraude. Ele vai ver que ele nem sabe o porquê que ele está aqui comigo. Então, desse meu medo inconsciente de aparecer essa pessoa que ia ser mais interessante que eu queria sufocar. Eu queria prender, eu queria engaiolar. Tanto é que eu tenho um trauma dessa frase, de tanto que eu escutei. Mas o Marcelo, ele vivia falando para mim, ele falava, Brisa, o passarinho pousou na sua mão. O passarinho pousou na sua mão. Ele quis, ele veio, só que você tá matando ele. Nossa, eu escutei isso muito, muito, muito. Eu até me emociono de tanto que eu escutei isso. Então, o Marcelo, ele sempre foi muito amoroso ainda comigo, mesmo eu fazendo tudo aquilo. Porque ele fala que ele já teve a fase dele de ser FDP, sabe? De ser ruim, de não levar nenhuma namorada a sério. E ele fala que quando ele me conheceu, foi a primeira vez que ele falou, eu quero ser homem. Eu quero ter um relacionamento de verdade. Então, o Marcelo, ele veio para mim totalmente desconstruído desse padrão anterior dele, sabe? Eu lembro que quando a gente começou, bem no comecinho, assim, a gente tinha mais ou menos um mês. Ele me chamou pra gente beber. Falou, vamos tomar uma cerveja? Eu falei, vamos. Aí, do nada, a gente tava conversando. Ele falou, minha ex morava nesse prédio aqui. E aí, na hora, eu fiquei perplexa. Eu falei, como assim? Eita. Sua ex morava aqui, você consegue ficar aqui? E se ela passar aqui, se alguém da família dela passa aqui? Ele falou, não, mas eu não tenho nada com ela. Eu sou solteiro e eu terminei o meu relacionamento muito bem resolvido.
Ítalo, eu fiquei 1 ano sem passar na rua do meu ex-namorado. Nossa! Uma vez a gente encontrou meu ex-namorado no restaurante, eu queria ir embora do restaurante. Então, o Marcelo, ele sempre foi muito bem resolvido, sabe? Uhum. E eu acho que foi isso que eu estranhei, porque eu não estava acostumada com esse cara que facilitava, com esse cara que eu não tinha que ficar implorando para ele me ver, que era ele que já fazia o movimento. Uhum. Ele não. Tudo sempre foi muito leve. E eu acho que eu nunca vivi. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência com aquilo, sabe? Então, é meio louco até a gente se acostumar, até a gente se adaptar e gostar do que é saudável. É muito estranho falar isso, mas acontece com muita gente. É o tal do vício com emoção, né? Tem que ter emoção, né? Se não fosse emoção, né, Bruno? Tipo Bruna Marquezine, como você trouxe. São vícios emocionais, né? A gente cresce lá eu tava numa imersão, foi ano passado, outubro. Tava numa imersão com o Tony, e aí, em um dado momento, ele fala assim: beleza, todo mundo tem o que ele chama de lar emocional, né? O lar emocional é quando a gente tá indo. A ideia é que essa cola, né, esse vício, ele puxa a gente de volta para casa. Que é quando eu tô seguro e alguma coisa faz eu desandar, eu volto pro meu lar emocional, que é ter baixa autoestima, enfim. E aí, no final das contas, ele faz uma pergunta assim: beleza, eu quero saber, quero que vocês parem tudo e anotem qual é o seu sabor de sofrimento preferido. Nossa, peraí, qual é o meu sabor de sofrimento preferido? Porque todo mundo tem um vício de algum sofrimento. Tem gente que tem um vício em ser traída, em ciúme. E aí, qual é o seu, em procrastinação, qual é o seu sabor de sofrimento preferido? Bizarro, né? Você não tava experimentando seu docinho de. Peraí, não, isso aqui é bom demais para ser verdade. Como assim? Como assim? E aí você vai lá e não consegue viver sem aquele seu sabor de sofrimento preferido, né? Isso é muito louco, isso faz nossa cabeça dar um nó, né? E é um lugar confortável mesmo, é absurdo, assim. E hoje eu compreendo que a gente consegue até perceber quando algumas pessoas, elas, de repente, elas são felizes sendo tristes. Sabe? É o sentido da pessoa estar ali. E quantas vezes a gente coloca nas nossas costas a responsabilidade de, às vezes, até de tirar essa pessoa desse lugar. Ou às vezes a gente está olhando tanto para essa pessoa que vibra na mesma frequência que a gente, e eu estou olhando para ela e ela é um espelho meu. O ser humano é muito complexo, né? Muito louco, né? Quando tá bom, a gente dá um jeito de dar uma zoada na parada com emoção, né? Mas é aquilo, né? Nós somos, por falta de expressão, né? Nós somos vítimas de outras vítimas, sem querer achar culpados, né? Quando tudo isso, né? Foi a forma que você entendeu de sobreviver, né? Nesse mundo, como foi construído. Você não fez isso porque você era ruim, ou porque você fez isso porque, de alguma forma, isso te protegia, né? É uma forma de eu me proteger. Então, por isso que o único caminho é o autoconhecimento. Não adianta. E hoje eu entendo o seu Instagram, né? Terapia faz bem. Eu faço terapia. Nossa, Ítalo, mas você ajuda muito. Eu faço terapia. Nossa, a gente precisa também. Eu faço 3 tipos de terapia diferentes. Eu tenho uma coach, Pô. uma terapeuta tradicional e eu tenho uma terapeuta que mexe mais com esse lado de emoções. Porque eu tava... Chega uma hora que a gente se perde. Eu tinha tudo e eu olhava para o lado e eu não estava feliz. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo, sabe? Então eu tive que voltar a olhar para mim também. E, nossa, faz muito bem. Modéstia à parte, terapia faz bem. E ó, eu lembrei de uma parada muito louca, de uma fala que você falou aqui. Que você como é que você começou meio que abrindo a live, né? Ítalo, eu nunca tive problema em atrair. Eu chegava, eu falava, eu conquistava, eu era boa nessa parada aí. Só que quando eu manter que era o negócio, né? Então, quando eu cheguei do lado do Marcelo,
aquilo revelou, né? Mostrou algo. É muito interessante. Relacionamento, né? As pessoas falam assim, relacionamento é difícil, relacionamento é difícil. Não, o amor é difícil, o dinheiro é ruim. Dinheiro é só dinheiro. Dinheiro é só dinheiro. Então, o dinheiro vai potencializar aquilo que você já é. Relacionamento é a mesma coisa. Então, se você não se ama, se você tem coisas muito fortes para trabalhar aí, a pior catástrofe da sua vida é um cara legal aparecer do seu lado. É alguém querer relacionamento com você. Porque você vai fazer uma M muito É uma grande. ofensa, né? Se alguém Cara, gostar de você, vira uma ofensa. não rola, porque o que o relacionamento ele vai potencializar aquilo que você aquilo que você está, na real, aquilo que você está. Então o pior problema da sua vida é alguém falar assim, não, vamos se relacionar, eu gosto de você. Cara, você vai botar tudo a perder e vai ser ladeira abaixo. Então é muito importante, antes de querer ter um relacionamento, entender isso, querer ter uma vida, né? E aí a gente vem para esse centro da live, né? E nessa descoberta, entender quais são seus valores inegociáveis no relacionamento. Isso faz toda a diferença. Aí eu queria te perguntar, por que isso é importante, Brisa? Por que saber os valores inegociáveis no relacionamento é importante? Antes mesmo até de começar um relacionamento. Eu acho que porque você sabendo exatamente o que você quer e o que é inegociável para você, você sai da mão do outro. E fica muito mais fácil de você conduzir. Eu acho que o maior erro das mulheres hoje é que elas estão buscando coisas que elas não sabem o que é. Então fica uma busca sem sentido, eu não tenho critérios. Então, por exemplo, uma mulher que ela tem um valor inegociável muito forte, ela tem muito mais segurança para falar para aquele homem o que ela quer e o que ela não quer, sem esse medo de ser rejeitada, sem esse medo de ele não gostar de mim, sem esse medo de, eu vou falar e ele vai embora. Então, essa mulher, ela tá buscando muito mais uma validação do que uma experiência de relacionamento, porque o relacionamento para mim é uma experiência. É uma experiência afetiva. Hoje eu não me importo mais em ter alguém do meu lado, porque, cara, eu não tenho mais medo de ficar sozinha, porque eu sei que vai chegar outro cara e vai ser melhor, porque eu sempre andei para frente. Cada namorado meu veio sendo melhor que o anterior. Então, hoje eu consegui desenvolver essa crença de que eu não fico sozinha. Incrível. Mas também não é qualquer pessoa que eu quero na minha vida. Então, quando eu tenho um valor negociável, então, por exemplo, para mim, ser uma prioridade na vida desse homem é inegociável, porque eu sou aquela que eu sou parceira também. Então, eu vou oferecer o meu melhor para ele, mas eu quero que ele ofereça o melhor dele para mim também. Quando isso é inegociável, quando aquele cara, você percebe que a escala da prioridade vai caindo. Então, por exemplo, você era aquela mulher que saía com ele todo sábado. Do nada, ele começou a nunca mais sair com você de sábado e tá te chamando só na quinta-feira. Quando ele te chamar, sei lá, na terceira quinta-feira seguida, você não vai. Porque ser prioridade para você é inegociável. Então, você vai falar para ele, olha, de semana, para mim, tá começando a ficar complicado. Não porque, você não me valoriza, você tá cagando para mim. Porque eu trabalho no outro dia, eu acordo cedo, eu tenho as minhas obrigações, eu gosto de tomar banho cedo, eu gosto de assistir meu filme, eu gosto de assistir minha novela. Então, se você quiser me ver, aí a gente tem que começar a combinar no final de semana e com antecedência. O que esse cara vai fazer? Ele vai se adequar a você. Se você for realmente importante, ele vai se adequar. E o que eu vejo hoje em dia é a gente tentando cada vez mais se adequar a tudo do homem. Então, se o homem quer sair com você na segunda, você vai. Se ele aparecer quarta-feira, depois que ele assistiu o jogo com os amigos dele, no bar, meia-noite, ele quiser te pegar na sua casa, você vai. Então, como que eu mostro para esse homem que ser prioridade para mim é importante se eu não valorizo a prioridade? Se eu não me coloco como prioridade, se a minha prioridade é a pessoa e estar disponível para ela. Então, eu acho que você ter esses valores solidificados e inegociáveis te deixa uma mulher muito mais segura para se posicionar. E se o cara gostar da sua personalidade, ótimo. Se ele não gostar, não serve para você. Tá aí, né?
E aí você se torna o tão desejado desafio que os homens tanto valorizam sem fazer joguinhos. Sem fazer joguinhos. Porque não é que você está falando assim, eu não vou sair com você porque você não valoriza, ou então eu não vou sair com você porque você está pé da vida. É porque não rola, porque não se encaixa com o que eu quero. Eu tenho as minhas tá fora. prioridades. Total. E aí, ó, você se torna um desafio, você se torna mais desejável, porque alguém que sabe o que quer, isso é afrodisíaco. Isso é afrodisíaco. E aí, você não precisa fazer joguinho, você só precisa... Peraí, o que é importante pra mim? Isso é importante pra mim. E aí você age sem medo, né? Porque você faz um monte de cagada, porque você está movida com medo. Ah, se eu sair com ele, se eu não sair com ele, eu posso perder a chance. Eu tenho medo de perder a chance, tenho medo de perder. Ele vai sumir. Ele vai sumir, ele vai ficar com outra. Cara, o que você quer? E se ele não chegar junto, nossa, eu sinto muito, queria esse cara incrível, mas o que eu posso fazer? Eu não vou abrir mão dos meus valores, eu não vou abrir mão do que é inegociável, que é importante para mim. Né? Porque tem que ter uma troca nessa parada, não é só eu correndo atrás com medo. Sensacional, perfeita essa colocação. Então é uma simples forma de se tornar um desafio, de se tornar mais atraente, de se tornar mais desejável. Simplesmente, gente, entenda o que é inegociável para você e saiba abrir mão, simplesmente. Cara, olha. E olha como você se torna um desafio apenas sendo você. Tão simples! Sendo você, não precisa fingir que você é o que você não é, não precisa ficar querendo causar boa impressão, não precisa ficar querendo ser a boazinha, como a verdade conecta, como a sua verdade conecta. É a melhor estratégia. Isso é ser você. A verdade é a melhor estratégia. Não adianta. A verdade é a melhor estratégia. Para uma mulher, Brisa, que tá querendo, então, beleza, cara, chega de viver motivada pelo medo, chega disso. Como que ela começa esse primeiro passo de entender quais são os valores inegociáveis para ela? Qual que é o primeiro passo? Por onde que ela começa? Se ela quiser, eu acho que o primeiro passo é essa mulher ela saber o que ela quer. Então, o que eu quero? Eu quero um relacionamento sério? Eu tô na fase que eu quero namorar? Porque se você partir do pressuposto que você sabe o que você quer, fica muito mais fácil de você andar por esse caminho que vai te levar para lá. Então, quando eu sei o que eu quero, eu consigo fazer escolhas mais assertivas. Que hoje em dia, eu imagino que é o que você enxerga aí também com o seu público, no seu curso, é aquela mulher que ela fala que ela quer um relacionamento, mas ela só se mete com um cara que não quer um relacionamento, ou ela tá presa, tá um ano com o ficante esperando ser assumida, ou ela tá com aquele cara que já falou pra ela que não quer nada, eu não quero namorar, eu estou feliz sendo um solteiro convicto, e ela tá ali ainda. E a bicha tá lá, minha filha. Esperando, que a hora que ele quiser, eu já tô aqui esperando. Aí a hora que esse cara quiser, ele se conecta com outra, não é com você. Você fica chupando o dedo. Então, é você se perguntar, depois que eu descubro o que eu quero, você tem que se perguntar todos os dias, a partir de toda escolha, isso me afasta ou me aproxima daquilo que eu falo que eu quero? Porque se você quiser um relacionamento, você não pode mais ficar focando em uma pessoa específica. Você tem que começar a focar na experiência que é um relacionamento. Então, muito mais importante do que aquele cara é como aquele cara me trata. Como aquele cara faz eu me sentir, mas ele me trata bem, ele faz eu me sentir amada ou ele faz eu me sentir rejeitada? Isso tudo vai facilitando as suas escolhas. Então, acho que saiba o que você quer e seja fiel àquilo que você fala que você quer. E é isso que é importante, né? Ser fiel. Porque a grande parada, assim, né? Se alguém... eu quero ficar rico, todo mundo vai levantar a mão. Quem quer um relacionamento com um cara incrível ou com uma mulher incrível? Eu. Só que aí, né? Como diria o T. Harv Eker, o querer tem 3 níveis, né? Querer, por querer, só todo mundo quer. Agora, o segundo nível do querer é eu me comprometo. Agora, o terceiro nível do querer é eu decido.
Se eu não me engano, decidir vem do latim de decidius, decidio. Eu mato todas as opções e só tem uma opção. Então se eu estou na fase de ver um relacionamento incrível e eu não vou tolerar nada menos do que viver isso, não negocie os seus valores. Não se afasta desses valores. É o que a Brisa falou. Você sabe o que você quer. Isso me afasta ou me aproxima? Não, isso me afasta. Tenha coragem de terminar isso. Tenha coragem de levar isso ao fim. Porque o tempo vai passar. O tempo vai passar. E quanto mais longe a gente fica, a gente está perdendo vida, né? A gente não consegue comprar a vida. Eu perco R$100, eu consigo recuperar. Eu perco uma roupa, eu compro uma outra roupa. Agora eu não consigo comprar 25 de maio de 2012. Já era, vão dar 10 horas e eu não consigo voltar às 9. Então a gente só anda para frente, né? Nunca se esqueça do que você deseja no final das contas. Não tire os olhos disso, né? Porque se a gente se esquece disso, tudo se perde, né? E dispensa. Eu acho que a mulherada tá precisando aprender a dispensar pessoas. Elas não dispensam pessoas. Às vezes o cara não tem nada a ver com ela, ela já sabe, ela fica ali empurrando o negócio com a barriga e o cara vem e dispensa ela. É por isso que tem essa coleção de decepção, porque não tem o time, não sabe a hora de sair. Falhou meu áudio aqui, meu áudio saiu aqui. Você estava falando sobre a falta de coragem, né, de dispensar os caras que não estão alinhados, né? E tem que mandar embora, porque quanto mais eu falo não para o que não serve, mais perto eu chego do que serve. Tem uma frase que é assim, para de trocar o que você mais quer na vida com o que você quer agora. Mas quer no momento. Quer no momento. Então eu quero o cara no momento? Tá, quero no momento. Mas quando eu digo sim para ele, eu tô dizendo não pro que eu mais quero na vida. Que é ter um relacionamento incrível, que é, sei lá, ser amada, me sentir amada, ter alguém que viva os meus valores, né? E isso é fundamental. Brisa, foi sensacional esse papo com você. Incrível, amei, incrível também. mesmo. Podemos fazer já a parte 2 em breve. E para a gente finalizar, como é que você gostaria de finalizar? Com qual mensagem que você queria finalizar para essa mulheres incríveis e homens incríveis que estavam aqui com a gente, né? Mais de 5.000. Agradeço vocês são demais. Bom, eu espero que vocês apliquem tudo que foi falado aqui, né? Porque não adianta eu ter essa quantidade toda de informação e eu não aplicar na minha vida. Lembrando que informação sem prática vira culpa. Então, pior ainda essa culpa do que eu sei que eu preciso fazer e eu não faço. Então, aplique na sua vida. E a gente podia... Vamos fazer assim, ó, tem 5.100 pessoas. Deixa aqui na live, deixa um comentário, conta pra gente o que vai ser o seu valor inegociável daqui pra frente. Já registra isso, porque acho que quando a gente escreve é o começo da nossa materialização, né? Então deixa aqui de comentário pra gente ver qual é o seu valor inegociável daqui para frente. Lembrando que, como o próprio nome diz, valor inegociável, não tem negociação, não tem como barganhar isso, ou é ou não é. Mas, Ítalo, ele tem 6 gominhos na barriga. Não, é inegociável, mano. Não importa se são 8 gominhos. Mas ele nada. Ele quer inegociável, tá escrito aqui, ó. Aí você vai procurar outro com gominho, porque não tem só ele. Você começa a frequentar uma academia, lá vai ter um monte desses, vai parecer cópia um do outro. Pensa no universo, né, desses caras, né? Aí lá você procura outro de gominho com esse valor inegociável para você. Tá vendo, gente? Ó, o mundo é abundante, não fica preso nisso. Brisa, obrigado, sensacional. Obrigada a você pelo convite, foi uma delícia. E vamos sim marcar a parte 2, porque eu adorei. Eu acho que a nossa comunicação ela é muito parecida. Como eu falei, eu gosto muito do seu trabalho, espero que a gente faça mais coisas juntos, porque você é realmente, como eu coloquei lá, o mago dos relacionamentos. Eu admiro muito você. Obrigada, viu? Você é incrível. Seu trabalho é incrível e necessário, tá bom? Obrigado. Obrigado. Beijão. Tchau, gente. Beijo. Muito